São Paulo, Brasil, Canal 200, uma emissora da AMIG, Amigos da Cultura de Dracena e região. 87. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá, meu irmão, minha irmã, ouvintes da Rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio, pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. A todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam na sua vida de um modo muito especial, que vocês desfrutem da presença de Deus e da direção do Espírito Santo. Permita que Deus fale com você de um modo íntimo, de um modo pessoal. Afinal de contas, o Espírito Santo habita em você. E habitando em você, ele vai falar muito além das nossas palavras humanas. Ele vai falar aquilo que vem direto do coração de Deus para o seu coração. Então, deixe o Espírito Santo falar com você. Permita que ele fale com você de um modo muito especial. Afinal de contas, quando nós falamos dessas questões de lugares, o lugar onde Deus habita, o lugar onde nós habitamos, o lugar onde você está agora, e aí numa sexta-feira, final de tarde, já pensando em ir para casa, já pensando em seguir para o descanso, a expectativa do sábado, a expectativa do final de semana. Quantas músicas nós temos populares falando a respeito da sexta-feira, né? A sexta-feira sua linda. Então, o que as pessoas fazem, na verdade, é mostrar através da música a sua expectativa do descanso, a sua expectativa de voltar para o lar, de ter paz, de ter um aconchego com a família. Afinal de contas, qual é o melhor lugar para que você esteja? Qual é o melhor lugar para que a sua família esteja? Qual é o melhor lugar em que você se identifica, em que você fala, olha, eu quero ir para esse lugar para ter paz, para ter tranquilidade, para ter descanso? Qual é o melhor lugar para você? Na nossa humanidade nós temos muitos lugares assim. Alguns gostam de praia, outros gostam de montanha, outros gostam de lugares muito frios, outros gostam de lugares muito quentes, porque o ser humano é diferente um do outro. Mas quando se pensa em ir para algum lugar, sempre se pensa no lugar. Quando se pensa em ir, o verbo ir já traz essa memória de que eu estou falando de algum lugar específico. Eu vou para onde? Eu vou para a praia, eu vou para a montanha, eu vou para uma cidade fria, eu vou para o Nordeste, que é mais quente. Para onde eu vou? O verbo ir tem normalmente essa conotação
de que eu vou para algum lugar e certamente se eu estou saindo do conforto do meu lar para ir para um lugar diferente, eu espero que nesse lugar também exista conforto, exista paz, é um lugar onde eu seja acolhido, eu espero, tenho essa expectativa de um lugar em que me traga felicidade e descanso. Os discípulos de Jesus também tinham essa expectativa, viviam num tempo onde a paz e o descanso era difícil de acontecer, porque existia uma perseguição com relação aos cristãos, com relação ao próprio Jesus. Claro que os cristãos denominados assim foi depois da morte e ressurreição de Jesus, durante a pregação do Evangelho dos discípulos que se tornaram apóstolos. Quando nós lemos o livro de Atos, ali é a primeira vez que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles falavam como Cristo, pensavam como Cristo, agiam como Cristo, amavam como Cristo. Quando alguém chama você de cristão, é porque ele vê Cristo em você de alguma maneira, pelo trato, pela palavra, pelo amor, pelos dons do Espírito Santo, pela paciência, pela mansidão. Então, quando alguém identifica algo de Cristo em você, ele te chama de cristão. No tempo de Jesus, ainda Jesus estava discipulando as pessoas no amor, na paz, na felicidade. Então, as pessoas estavam aprendendo, ainda não eram chamadas de cristãos, mas já existia uma perseguição. A todo tempo nós lemos na Bíblia os fariseus perseguindo Jesus, os saduceus perseguindo Jesus, porque existiam teologias diferentes entre a pessoa de Jesus e os doutores da lei. Então já havia ali uma perseguição, porque aquele que pensa diferente, aquele que interpreta diferente, mesmo que ele esteja certo, ele será perseguido. Afinal de contas, a maioria não interpreta como ele. Se a maioria não interpreta como ele, então está errado. Afinal de contas, como um ditado popular diz, a voz do povo é a voz de Deus. Lembrando que foi a voz do povo quem levou Jesus Cristo para a cruz. Então, mas o ditado popular fala isso, que a voz do povo é a voz de Deus. Às vezes você é único naquilo que você pensa e mesmo assim você é o único que está certo. Todo mundo pensa diferente. É só olhar para a história de Noé, por exemplo. Noé e a sua família eram os únicos que pensavam diferente a respeito do dilúvio, a respeito da necessidade de construir uma arca, a respeito da necessidade de estar dentro dela com a sua família, a respeito da pregação do Evangelho. Noé era o único que pensava assim juntamente com a sua família. Todo o restante do mundo naquela época não acreditava em nada disso. O que aconteceu no final é que só Noé e a sua família foi salva, porque creram na palavra de Deus. Então, às vezes você pode ser uma minoria, em muitas situações você pode ser o único a pensar, mas tenha convicção que se a sua interpretação sobre aquele assunto vem de Deus e está pautada pela Bíblia, que é a única regra de fé e prática, você vai estar certo, interpretando corretamente a Bíblia e estando sensível à voz de Deus pela direção do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus, em João capítulo 6, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, os versículos 66 em diante, Jesus está tratando de várias questões com o povo judeu. Então, capítulo 6, ele fica um pouco extenso, ele começa tratando da multiplicação dos pães e peixes, porque o que Jesus está mostrando é: eu vou multiplicar aquilo que seja para a sua saúde, que seja para o seu estabelecimento, que seja para o seu alimento.
E o alimento não é só físico, ele é espiritual também. Então Jesus está fazendo a multiplicação de pães e peixes e ele está falando, eu vou fortalecer vocês acerca desse alimento físico porque eu também estou oferecendo alimento espiritual. Depois desse momento, ele anda sobre o mar, né? Depois ele declara que assim como o pão foi multiplicado milagrosamente, que ele também é o pão da vida e que os cristãos, baseados na vida de Cristo, se multiplicariam também, porque ele é o pão da vida. Todas as vezes que nós levamos alguém, nós mesmos aceitamos a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e levamos alguém para essa compreensão, nós estamos multiplicando o pão. Multiplicar o pão é multiplicar através do conhecimento, não é através do elemento físico. Tem uma história na filosofia, curtinha, mas que a gente gosta bastante dela, que ele fala assim, se um homem vier ao contrário, na mesma via ao contrário de um outro homem, e cada um carregar o pão, um pão, quando eles se encontrarem, mesmo que eles troquem os pães, cada um vai sair dali com um pão. Então os dois estavam caminhando, um de frente para o outro, se encontram. Cada um estava carregando um pão. Eles trocaram um pão e ali saíram, continuaram a sua caminhada, cada um levando um pão. Agora, se um vem com uma ideia, com um pensamento, com algo sábio, e se encontra outro no meio do caminho, e os dois trocam a ideia, os dois saem dali com duas ideias. Ele multiplica. A multiplicação do pão que Jesus está falando, ele vem por essa multiplicação do conhecimento. O conhecimento, você não troca com o outro no sentido de você pegar o do outro e dar o seu para o outro. O conhecimento, ele é sempre agregado, ele é multiplicado porque ele se agrega. Eu transmito o meu para o outro e o outro transmite o dele para mim. E assim nós crescemos juntos em ideias, em pensamentos, e desta maneira vamos compreendendo a palavra de Deus. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, versículo 66, ele fala assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Olha o que esse texto coloca aqui. Primeiro, Jesus ele vem dessa pregação em que ele é questionado, vários conflitos acontecem, algumas pessoas se escandalizam, os judeus murmuram, e nesse conflito muitas pessoas se afastam de Jesus. Vamos usar um termo do nosso tempo, saiu da igreja, né? Não quis mais ir para a igreja. O que Jesus fez? Né? Jesus ele não foi atrás deles, falando assim, olha, por favor, volte para lá, a gente precisa do seu dízimo, né? Esteja lá com a gente, senão vai ficar pouca gente. Não, Jesus não. Ele faz exatamente ao contrário. Ele vê as pessoas saírem, indo embora, ele vê que o grupo está ficando cada vez menor, ele vê que as pessoas estão com dificuldades de caminhar com ele, não quer estar com ele, mas tem um grupo menor que ainda permanece com ele. Ele vira para este grupo menor e fala assim, vocês querem ir com os outros? Vocês querem sair também? Olha que curioso essa postura de Jesus. Ao invés dele chamar os que saíram para voltar, ele pergunta para os que ficaram se não querem sair. Ele inverte a questão.
Por que ele faz isso? Porque Jesus não quer ninguém obrigado ao lado dele. Ou você fica por amor, ou você vai embora. Dentro da casa de Deus, nós ficamos por amor. O relacionamento com Deus tem que ser por amor. Jesus Cristo enviou o Espírito Santo para habitar em nós, para que nós conhecêssemos o amor de Deus na nossa intimidade. Toda a relação de Deus tem a base do amor. É por isso que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. É o texto de Deuteronômio 6,5. Shema Israel, que é o versículo 4. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E aí no versículo 5 nós temos a declaração: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Se não for por amor, é melhor não ser. É isso que Jesus está dizendo aqui. Os outros não me amavam. Eles queriam que eu concordasse com eles. Eles queriam que eu falasse como eles. Eles queriam se manter na sua zona de conforto de interpretação. E Jesus não se submete a isso. E no meio do conflito, as pessoas começam a ir embora. Jesus não chama ninguém de volta, mas vira para um pequeno grupo e fala: por que vocês não vão também? Se vocês quiserem, podem ir. Às vezes tinha alguém ali constrangido, né, que fala: nossa, agora a gente ficou pouco. Já viu aquele final de festa? Que começa um vai embora, o outro vai embora, o outro vai embora, e você vai ficando, depois você fica com vergonha de ir embora, porque a pessoa vai ficar sozinha ali. Né? Então, é mais ou menos isso que Jesus está provocando. Ele falou: nós ficamos num pequeno grupo, mas não se constranja não. Se você quiser ir embora, pode ir também. Não tem problema. Pode ir. A questão é que Pedro levanta uma pergunta, ele levanta um questionamento dentro dessa linha de raciocínio de Jesus, que muda todo o perfil, ele muda toda a história. Porque Pedro, ele não pergunta para Jesus: para onde nós iremos? Nós voltamos para a praia para pescar, nós voltamos para casa, junto com a família. Para onde nós iremos? Pedro não faz essa pergunta. O que Pedro pergunta é: para quem nós iremos? Para quem? Por quê? E ele mesmo responde: para quem nós iremos, se somente o Senhor tem as palavras da vida eterna? O que o Pedro está falando é: nós acreditamos, ele fala isso no versículo 69, nós cremos no que o Senhor fala, e nós cremos que o Senhor é o Santo de Deus, creio que Ele é o Messias, nós cremos no Senhor. Se nós cremos no Senhor, então para onde nós vamos? Nós não temos outro lugar para ir. Aliás, aqui não está se tratando de lugar, nós não temos para quem ir. Quando se trata de lugar, as pessoas começam a falar: eu vou naquela igreja porque ali tem isso, eu vou nessa igreja porque tem isso, eu vou lá porque tem boa música, eu vou ali porque tem uma boa palavra, eu vou ali porque está fazendo milagre, eu vou ali porque tem algo especial, é festa, é aniversário, tem bolo, né? Então eu vou ali por vários motivos. Mas o único motivo que Pedro apresenta aqui é Jesus e a sua palavra. Para quem eu vou? Para quem iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para quem? Eu não tenho para quem ir. O mais interessante dessa questão que Pedro coloca é que Jesus, em todo o capítulo 6, ele está discutindo com doutores da lei. O que Pedro está falando é: nem os doutores da lei conseguem interpretar a palavra de Deus como o Senhor interpreta. Então não adianta eu ficar do lado do doutor da lei, não adianta eu ficar do lado de Nicodemos, não adianta eu ficar ao lado de Jairo, porque mesmo que eles sejam chefes da sinagoga, mesmo que eles sejam doutores da lei, eles não interpretam a Bíblia como o Senhor. Então, para quem que eu vou? Eu vou para Jairo? Eu vou para Nicodemos? Eu vou para quem? Não tem para quem ir. E quando a pessoa entende isto, que o único lugar que ele tem que estar é aos pés de Cristo, aos pés do Salvador. Nós temos uma música
na nossa igreja que fala a respeito disso, se chama O Melhor Lugar do Mundo, e na música se canta exatamente assim: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Não adianta você estar dentro da igreja se você não estiver aos pés de Cristo. Você pode estar... Você já foi num lugar que estava cheio de gente, mesmo assim você se sentiu sozinho? Já foi num lugar que era agradável para todo mundo, mas você se sentiu incomodado? Se você for na igreja desta maneira também, ali não vai ser o melhor lugar do mundo para você. Você só vai estar no melhor lugar do mundo se Cristo estiver com você naquele lugar. Daí qualquer lugar vai ser o melhor lugar do mundo. E aqui a gente volta para Pedro. O melhor lugar do mundo para Pedro é estar com Jesus. Para quem iremos? Eu não posso ir para outra pessoa. Eu não posso ir para outro ensino. Eu não posso ir para outra pregação. Porque nós temos que considerar aqui que Pedro já está por volta de 40 anos de idade. Ou talvez até um pouco mais. A questão de se considerar a idade de Pedro é mostrar exatamente que ele não era um adolescente em fase de escolhas de adolescência na imaturidade da vida. Ele não é assim, ele já tem uma experiência, ele já tem uma família, ele já tem uma empresa de pesca. Ele já tem uma estrutura de vida na experiência dele. Ele já conversou com muitos doutores da lei, ele já conversou com muita gente que conhece Bíblia, ele já conversou com tanto os doutores da lei quanto os leigos que frequentavam as sinagogas, os samaritanos que pregavam nos montes, os essênios, como João Batista, que pregava no deserto. Ele já ouviu mensagem de todo mundo e de todo tipo, mas quando ele ouviu a de Jesus, ele falou: essa aqui é a mensagem da vida eterna. O que Pedro está falando a gente não tem para onde ir. Porque para onde a gente for, se o Senhor não estiver, não vale a pena ir para lá. Só vale a pena eu ir se o Senhor estiver lá. Só vale a pena eu ir se o Senhor continuar falando comigo. Só vale a pena ir se eu conseguir ouvir as palavras de vida eterna. Porque senão não vai dar certo. Senão não vale a pena ir para lá. Essa pergunta que eu faço para você agora. Para quem você tem ido? Independente da sua expressão religiosa, do seu vínculo denominacional, da igreja que você frequenta, independente de qualquer coisa, para quem você tem ido? Você tem ido para Jesus? Porque se você está indo para Jesus, é o lugar certo. Porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Ao lado dele, aos pés dele, é o melhor lugar do mundo. Quando você está com Jesus, você sabe que ali você tem tudo o que você precisa. Você não precisa estar discutindo por coisas pequenas, você não está discutindo bobagens, a respeito das coisas comuns desse mundo, você não está gerando conflito, você não está levando o problema para outra pessoa, porque você quer viver no amor de Cristo. Você quer viver na paz que o Espírito Santo te oferece, que excede todo o entendimento. Você quer conhecer mais de Cristo, porque somente Ele tem as palavras de vida eterna. Palavra de vida eterna é aquela palavra que te faz bem hoje e vai continuar fazendo bem por toda a sua vida. Porque o que você aprende de Cristo, como Cristo mesmo falou para Marta a respeito de Maria, falando, olha, ela escolheu a melhor parte, porque o que ela escolheu não lhe será tirado. E o que ela escolheu? Jesus. As palavras de Jesus. Os ensinos de Jesus. Então a pergunta continua a mesma. Para quem você tem ido? Para quem você tem ido, tem falado de Jesus ou tem falado de legalismo, de imposição, tem falado mal de outra igreja? A pior coisa que tem entre cristãos é um reino contra o próprio reino, brigando contra outras igrejas. É a pior coisa que existe no meio cristão, falando mal de si mesmo através de outro, só porque o outro tem uma postura diferente em algumas questões.
Volte-se para Jesus. Se todo mundo se voltar para Jesus, que tem as palavras de vida eterna, todas essas dissensões e confusões vão acabar. Tudo vai acabar. É só se voltar para Jesus. E é isso que Deus quer. Volte para Jesus, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Vamos orar? Vamos orar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Nós agradecemos porque nós sabemos para quem nós podemos ir. Não apenas para onde, mas para quem nós podemos ir. E nós devemos ir para Jesus Cristo, porque Ele também vem ao nosso encontro. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe de maneira muito especial cada irmão e irmã que está nos ouvindo, nos acompanhando neste momento e que também ouvirão esta mensagem posteriormente. Que o Senhor conceda a Tua paz, que o Senhor se faça presente na mente e no coração deles pelo Espírito Santo. Conceda a eles o descanso, a harmonia, a felicidade que é necessário junto com a família. Que o Senhor os fortaleça pela Tua palavra e que o Seu amor seja presente na vida de todos eles. Nós te agradecemos pela Tua paz e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente restante de dia, um excelente sábado, um excelente final de semana, em nome de Jesus. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.